Vamos lá. Bom, tá aqui então a propaganda, a indicação feita. Vamos voltar um pouquinho aqui para esse slide que está aqui, para a gente fazer uns comentários. Bom, vamos partir agora para essa parte um pouco prática. Preste bastante atenção nisso. Você me ouviu no primeiro encontro, no segundo, hoje, e a pergunta que não para é o seguinte, tá, e como é que eu vou começar? Eu havia comentado no primeiro encontro sobre o lance da leitura. Então, o que eu estou indicando para você, te estimulando a fazer? Presta atenção. Leitura prévia, ok? Eu evitei ficar com efeito de entra, sai, porque senão isso... Então, já botei o slide parado lá para não ficar mexendo, tá? Mas a leitura crítica é prévia. Olha só, você vai chegar a um concurso público daqui a alguns dias. Como é que você chega lá, pega uma prova e vai fazer um tema que você não tem nenhuma intimidade se você não tem leitura prévia da coisa? Então você está entendendo isso. Olha aqui, ó. Tá, eu nunca corri uma maratona, certo? Aí eu vou correr então no final do ano. No final do ano eu vou lá, me inscrevo, vou fazer a São Silvestre. O que vai acontecer? Você vai dar um troço, amigo. Se você não dá um troço com o coração, você vai dar um troço com a musculatura. Você fica 5 dias sem andar. Não, mas é isso que ocorre, porque você não tem um treino prévio para chegar lá você executar uma prova. Então, sugestão para vocês, leitura crítica prévia. Eu dei esses caminhos na aula anterior, alguns jornais e revistas, ok? Te dei mais alguns aqui que eu faço, assim, algumas indicações, principalmente no Instagram, onde eu posto muita coisa que eu estou lendo e coisas assim, tá? Quase nenhum desses vai ficar vendo coisas minhas particulares, não. Família, eu não gosto muito dessas coisas, não, entendeu? Então, eu coloco lá, mas raramente. Mas, basicamente, evento, coisa que eu gosto, tá? Raramente eu boto ali um negócio, um gato, um trem assim, mas raramente. Beleza? Segunda coisa, coletânea, sondagem da coletânea. Por exemplo, pegue essa lista sua aqui, então. O que é a sondagem da coletânea? Pega aqui, vamos supor, quer ver? Deixa eu pegar um texto aqui legal. Bom, podemos fazer direto em cima de uma coletânea, né? Deixa eu te dar a página, espera um pouquinho. Calma. Como dizem, muita calma nesta hora. Pode ser aí na página de número que eu não sei o que, bicho. Lá no finalzinho tem umas imagens. Vai nessa imagem onde tem um garotinho comendo um negócio no chão, um cara caído, tá lá assim, ó, exercícios. É uma qualquer, só para te mostrar a técnica, tá? É isso, página 18. Página 18. Muita gente, ao pegar a prova, como está pegando aqui agora, ele pega e fala assim, nossa senhora, que tamanho de coletânea. Quando você faz isso, o que te dá? Já te dá aquele negócio ruim. Então, você precisa aprender. Eu estou lendo um cara, vai anotando aí, hein, cara. Anthony Robbins. Simplesmente esse cara top no mundo. Esse Anthony Robbins fala, eu comecei a falar dele na aula passada, fala sobre vocabulário transformacional. Se você pega uma lista e fala assim, nossa, que bacana, que texto, vou fazer uma excelente prova. Você mudou seu paradigma, sua maneira de estudar. Mas você pegou e falou assim, não, só o tanto de texto, só o tamanho dessa fonte. Aí você já gera uma coisa ruim em você, ok? Ao pegar isso aqui, eu coloquei para você, coletânea, sondagem da coletânea. Então, uma das primeiras perguntas é, o que a banca está pedindo? Então, olha comigo a questão de número 4. Está aí, ó, página 18, número 4. Esse período agora vai ser meio chutado, tá? Ó, a carta de amor é o desabafo do apaixonado, a confissão simples de um ser que nutre um sentimento por outro ser. Contudo, nos romances e filmes modernos, o amor não mais se baseia em troca de correspondência. O herói apaixonado, para declarar sua paixão ou dar uma prova de amor, salta de um avião, se põe no volante do seu carro, usa o telefone e assim por diante. Texto adaptado. Vira a sua folha. Aí tá lá. Questão do número 5, aliás, desculpa, aquele texto lá de número 4 é apenas aquilo. E naquela prova escreva um texto sobre isso, só, não tinha explicação. Eu tô te dando coletâneas, ó. Olha agora o número 5, tá lá só, instruções. Esta prova é constituída de 3 fragmentos de
de texto que expressam 3 visões distintas sobre o mesmo assunto. Redige uma dissertação com 40 a 50 linhas, manuscritas legíveis, sem rasuras e à tinta. Não vamos continuar mais não, porque não é desnecessário. Aí vem os fragmentos, ó, 1 e 2 e 3. Aí, lá em cima de novo, lá no início, tá assim, ó. Posicione-se utilizando argumentos expressos em um ou mais dos fragmentos, ou seja, você tem que usar dos 3, 1 ou 2, já está falando lá. Integrando-os em um todo coerente e organicamente estruturado. Se escolher apenas um dos autores, não esqueça de refutar as opiniões dos outros 2. Em optando por um quarto posicionamento distinto desses 3, fundamente bem suas ideias, sem se desviar do assunto. Proposta difícil. Então, olha aqui para mim de novo. Coletânea, sondagem da coletânea. Eu vou usar uma expressão vulgar, tá? Só para falar. O elemento pega a prova e ele não presta atenção nisso aqui. Ele olha e fala, nossa, que tanto de texto. Horrível. Aí ele já se bloqueou, já deixou de prestar atenção no que está pedindo e começa a escrever. Entendeu? Ele acha que é tudo a mesma coisa, sem prestar atenção no que está pedindo. Então, isso é um problema. Sondagem da coletânea. Vamos para outro texto, quer ver? Espera aí um pouquinho. Baixa os olhos aí, questão de número 6. Aproveitando as sugestões dos textos 1 e 2, abaixo, escreva uma dissertação ou uma narração que desenvolve o tema leitor e leituras. Lembre-se que o termo leitura não precisa ser empregado apenas em sentido mais comum de ler livros. Aí está lá, 1. Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios. 2. Iniciação literária. Aí vem um poema. Cara, olha só, te deu uma frase de leitura de mundo e te deu um segundo sobre iniciação literária. E fala, agora escreva sobre isso. E já te deu o parâmetro. Sondagem da coletânea. Deixa eu pegar um outro bacana aqui, quer ver? Vira a sua folha, página número 20, questão de número 9. É uma proposta aí da Unicamp, a ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, conhecida também como campanha contra a fome, tem provocado numerosas manifestações contraditórias, reavivando uma discussão antiga sobre a validade da ajuda aos desfavorecidos, levando em conta a coletânea abaixo, que contém fatos e opiniões diversas sobre aquela campanha, redige uma dissertação sobre o tema dar o peixe ou ensinar a pescar. Cara, olha que bacana. Ele te posicionou campanha e te deu a demanda. O tópico de número 1, já são quase 32 milhões de brasileiros famintos num país que desperdiça somente em alimento equivalente a 4 bilhões. Apenas 20% desse desperdício saciariam a fome de todos esses brasileiros miseráveis. Então, ele começa. Então, você não pode se perder dizendo, eu não gostei, vou fazer outra coisa. Eu vou falar sobre fome, porque eu passava fome quando eu era criança e começa. Então, você tem que evitar essas coisas. Então, ao pegar uma coletânea, qual é a pergunta mais inteligente que você tem que fazer? O que a banca quer que eu faça? O que você precisa? Ok? Tudo bem, gente? A vocês que têm essa dificuldade ou a mania de não prestar atenção e já começa a fazer, você posiciona e faz essa pergunta clássica para você. O que ele está me perguntando? O que ele quer? E se for possível, você escreva. Sublinha. Eu gosto muito do marcador, setinha, risca lá para você visualizar isso. A maioria das pessoas erram por desatenção mesmo. Por desatenção, literalmente. Literalmente. Ok? Isso é tão comum. Em casa, às vezes eu falo assim pro meu filho. E olha que o Felipe fez 17 anos, agora dia 26. Ele está lá. Está lá, né? Filho, pega esse negócio aqui, ele. Felipe, pega esse negócio aqui. Só isso aqui, volta e já traz o copo. Hein? O que você falou mesmo? Por que isso ocorre? Ocorre pela distração. Ele vai, se é 2 coisas, ele esquece uma. Se é uma, ele esqueceu a metade. Mas não é ele, não. Esse é o mundo. Isso é o mundo, porque o cérebro trava e a gente não consegue manter a atenção e foco. Então, sugestão para você. Ao escrever, você posiciona a coletânea na sua frente,
tem que se esvaziar e responder a pergunta. O que ela quer saber? Ah, ela está perguntando isso, sublinha. Ok. Cadê os fragmentos? Esse. Ok. Vamos ao meu roteiro. E começa a fazer. Se você não precisa disso, não, então tranquilo, se você não tem essa dificuldade, vai. Mas na média, as pessoas estão fazendo coisas erradas pela falta de atenção. Ok? Luz, som, tal, imagem. Então isso buzina demais na cabeça da pessoa. Vamos pegar mais uma aí apenas. Página de número 21. Olha aí, por gentileza, a proposta número 13. Imagina você chega lá, tem assim, ó, a natureza esquecida. E fala, faça essa. Ou então a 14, comente e critique essas palavras de Flávio de Covatti, que é um psiquiatra. Fugir dos nossos antigos hábitos de viver e de pensar nos provoca medo e desproteção. Porém, persistir neles nos tem causado brutal frustração. Comente. 15. Leia as duas considerações apresentadas abaixo e reflita sobre as ideias nelas contidas. Redigindo um texto dissertativo. Cara, você te falou, texto dissertativo é um texto em prosa. Falou para você ler, reflita o que está lá e se posicione. Já disse tudo, ó. Lembre-se que dissertar é expor ideias de modo claro e coerente. Procure chegar a conclusões decorrentes da argumentação que você tiver apresentado. As duas frases. Só existe realização profissional quando atendida à vocação íntima do indivíduo. Depois, só existe sucesso profissional quando se atende à necessidade do mercado de trabalho. Você chegou lá, está essa proposta, você pensa assim, ó, o que eu vou falar, desculpa a expressão, sobre dessas duas frases. Pois é, sem aquela leitura prévia para o cargo que você quer, você vai ter esse fosso se abrindo diante de você. Se você sabe que você vai fazer economia, perito criminal, qualquer coisa que você vai fazer, as propostas, as redações têm que estar aliadas com esses temas, com esses cargos. Senão você vai ter essa dificuldade, essa ideia de, nossa, o que eu tenho a ver com isso aí? Não tinha nada o que falar. Então você não precisa experimentar esse esforço, entendeu? Então já se programa, baixe provas do cargo que você quer e começa a focar nesses temas. Não tem outro caminho, tá? Vamos mais uma aqui. Que eu acho uma bacana aqui, ó. Olha a página 22. Proposta, questão 24. O homem é um gênio quando está sonhando. Olha o 25. O dinheiro compra um mausoléu, mas não um lugar no céu. E cai uma dessa para você, cara. Agora, uma das que eu mais gosto é a questão 20. O jornal serve para informar e para embrulhar. Já pensou essa, cara? Que bacana. Olha a minha que eu vou indicar para vocês produzirem, uma das indicações. Página 23, essa eu que montei. Primeiro vamos na última página que tem uma charge. No próximo encontro, espero que dê tempo, eu mostrar algumas, sei lá, umas 10 charges e comentar como é que você interpreta e escreve a parte de charge. O tempo está curto, mas vamos tentar alguma coisa, vamos tentar. Eu quero falar sobre pontuação. Olha essa tirinha, essa charge, que inclusive é uma das que eu quero abordar. Está lá para você assim, ó. Quadro negro, vocês respondem. Vamos lá? Quadro negro. Faltou. Carteiras. Não veio. Ó, ler errado. Carteiras. Não veio. De novo, carteiras. Não veio. Livros. Faltou. Giz. Não veio. Réguas. Faltou. Percebeu? Plural e singular, não tem nada. Olha o pessoal onde está sentado. Olha a galera aí. Então, ao observar esse tipo de proposta, rapidamente você teria que ter essa capacidade de entender. É uma linguagem verbal e não verbal. O tema aí é dissertação, é educação. Não está falando de educação de adulto, está falando de educação fundamental por ser crianças e assim por diante. Agora, vamos pensar. Se um texto desse está do lado de um... Esse é um texto, que é uma imagem. Mas se essa imagem, texto, está do lado de um texto em prosa, e o texto dizendo que é o ano que mais se investiu nos últimos 30 anos de educação, a verba não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mais do que na época do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que pergunta que começa a dar na sua cabeça aí, ó. Se disse que deu a verba,
Como é que não tem quadro, não tem carteira, não tem livro? Onde é que foi esse dinheiro, então? Detalhe. Uma dica para você começar hoje a aprender a interpretar charge em concursos públicos. A charge não acusa. Cara, vou te dizer, é uma chave interpretativa. A charge não acusa claramente. Quem acusa é o jornalista, é o jornalismo. A charge só cutuca, ele só sugere. Ele não está claro aí, faltou, roubaram o dinheiro, a corrupção. Não, não. Essa síntese quem tem que operar é o leitor. Por isso você fica assim, ó. O que quer dizer? Exatamente. Essa síntese é para você operar. A música, você ouve e capta e gosta e tal, cada um do seu jeito. A música é para isso. Se você quiser explicação, você tem que comprar jornalismo, ensaio, crítica, é outra coisa. Mas música, arte, cultura, por isso você pega isso aí, ó. Esse fosco que te dá quando você pega, não estou entendendo nada, exatamente isso mesmo. Ele é para isso, é para você operar a síntese que você der conta. Ok? Então volta aí a folha, aí tá para você assim, ó. Segue abaixo, do cantinho lá direito. Segue abaixo, uma proposta que poderá ser narrativa ou dissertativa. Sua temática central agora é o caos na educação brasileira. Marque a alternativa à folha de produção de texto, que é aquela que você vai me entregar. Caso a proposta for a narração, tente dar através das personagens o mesmo teor e calibre argumentativo dos textos dissertativos. Ou seja, algum personagem vai ter que argumentar. Por que não temos isso? Só o dinheiro. A personagem vai ter que dizer isso. Caso dissertativo, construa um título interessante e coerente com a temática proposta. Bom, primeiro, essa proposta está pedindo título ou não? Tá. E qual que é o tema? Já está lá em cima. Relembre os tópicos frasais, que a gente vai falar um pouquinho deles agora, já já. E ponha em prática os operadores argumentativos, que eu, no contato coach, eu vou dar uma lista para vocês lá, porque a gente não tem tempo hábil para falar. Que aqueles operadores do tipo, em primeiro lugar, contudo, tem uns detalhezinhos que você pode rechear o texto para ajudar. São isso aqui, ó. Procure dar vazão à sua criatividade, mas adequando a linguagem a uma estruturação simples de início, meio e fim. Beleza? Então tá aí uma proposta. Eu apenas li assim, no geralzão, para você ver algumas das propostas. Tá? E aqui tem muitas propostas, boas, ruins, enfim, tem várias outras aí. Beleza? Deixa eu ver aqui mais aqui. Aqui, vamos mais uma só. Olha na página número 12, apenas mais uma. Olha aí comigo, por favor. Tá assim, ó. 12 no cantinho do lado esquerdo, número 8. Aí tá, texto 1. Proposta de redação da Universidade Federal de Minas Gerais. Trecho 1, tá o trecho 1, o trecho 2. Aí vem a proposta. Com base na leitura desses dois textos, que dois? O texto 1 e 2, do lado esquerdo. Redija um texto discutindo o consumismo na sociedade contemporânea. Pronto, já é uma proposta. A outra proposta, os 3 textos abaixo, apresentam diferentes visões do trabalho. O primeiro procura conceituar essa atividade e prever seu futuro. O segundo trata de suas condições no mundo contemporâneo. E o último, ilustrado pela famosa escultura de Michelangelo, refere-se ao trabalho de artista. Aí está assim, essa proposta é difícil. Relacione esses 3 textos e, com base nas ideias neles contidas, além de outras que julgue relevantes, redige uma dissertação em prosa. O que é dissertação em prosa? Nós comentamos. O texto que ocupa a folha inteira, porque senão a pessoa escreve um verso lá e ele fala, é uma redação. Então, redação em prosa. Argumentando sobre o que leu acima. Quando ele fala argumentando sobre o que leu acima, ele vai ver o seu nível de criticidade. Então, a pessoa que vai dizer, o que quer dizer? Ele, na hora que ele vai argumentar sobre o que leu, ele não dá conta. Então, tem que treinar isso. E também sobre outros pontos que você tenha considerado pertinentes. Cara, então tem o texto número 1, o 2, o 3. Olha que bacana. Você vai pegar esses 3 textos, ler, tentar vasculhar o que ele achou que é interessante, junta com os seus, cria o seu roteiro e escreva.
É uma proposta extremamente bacana. E assim sucessivamente tem várias outras legais aí, depois vocês vão ler e vão escolher. Tá? Sobre essa coletânea que nós lemos assim meio que rápido no tiro, comentário de vocês, para a gente passar para cá. Comentário de vocês. Você quer perguntar alguma coisa? Quer ameaça? Não? Bom, aí tem para você aí o que eu coloquei aí sobre roteiro eficiente. O roteiro eficiente, sobre a criação do roteiro. Nós começamos a falar dele na aula anterior, quando eu te dei o texto do Frei Beto, bem ali aleatoriamente. Vamos fazer um na prática já já, mas sem roteiro a coisa complica. Você percebeu comigo que roteiro, na verdade, é o seu esqueleto, é o caminho que você vai escolher para fazer, é a reunião dos seus pontos que você tem que fazer, né? Vamos para cá. Vamos fazer um estudo de caso pegando aquele texto. Está aquele texto do Frei Beto aí? Está aí com você? Então, posiciona ele. Aquele que tiver, posiciona. O que não tiver, presta atenção lá. Vamos fazer aqui um estudo de caso bem rápido, para a gente comentar a respeito de 2 textos, mas vamos comentar especificamente de um, mas vamos passar por 2. Bom, o primeiro deles é esse. Ah, desculpa, esse, eu falei besteira, tá? Esse você não tem aí, você tem ele aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó. Se você quiser saber onde está especificamente. Tô com preguiça de te mostrar, cara. Cara, tô com preguiça de olhar. Olha pro slide que é mais rápido. Na hora que você tiver que demarcar lá, eu te mostro no texto. Olha comigo rapidinho ali no slide. Esse camarada, esse Domenico de Masi, vocês que queiram pesquisar e olhar, você pode assistir o... Vocês já viram o programa Roda Viva? Já. Roda Viva. Digita assim, ó, no Google, Roda Viva Domenico de Masi. Dá 1h30, 1h40 só com ele. Você vai ver que ele está falando só sobre esse assunto aqui, ó, quando ele lançou no Brasil a Economia do Ócio. É um cara que está falando lá em italiano, mas tem as legendas. Cara, show de bola. Acompanha comigo. São a essas aberrações que conduz um modelo que baniu a arte do ócio. Ócio, na verdade, é você estar parado sem fazer nada. Você ociar. Em outras palavras, descansar. Isso é ócio, descanso. Portanto, cara, olha que bacana. Portanto, o problema da felicidade não coincide com a questão do progresso tecnológico, da riqueza e da eficiência produtiva. Visto que os povos mais avançados tecnologicamente, economicamente mais ricos e mais eficientes do ponto de vista organizacional, vêm aumentar a cada dia as suas contradições e as suas inquietações. Contradições e inquietações essas de um modelo que nós corremos o risco de importar através do processo de globalização. Ao olhar para um texto como esse, e a gente está falando sobre roteiro, vamos falar sobre tópicos frasais, imagine se isso aqui fosse uma proposta de ação. O que tem na sua cabeça assim que seria as frases principais dele, os argumentos principais dele? Você conseguiu achar isso no seu texto ou não? Achou? Página 12, ok. Tenta sublinhar assim, não mais que 1 minuto. Tenta sublinhar 1 ou 2 ou 3 argumentos que são principais, que é o eixo desse texto desse cara. Tenta achar aí. 1 minuto. Tente encontrar 3. Às vezes, como está aqui, não está tão claro, número 1, 2, 3, ele está espalhado no texto. Foi? Todos acharam? Bom, eu sei que alguns devem estar olhando assim, pensando assim, rapaz, não estou vendo nada aqui. Não estou vendo nada que esse cara está mandando eu procurar aqui. É um pega. Mas, na verdade, tem aí umas 2 ou 3 coisas bem fundamentais. Claro que está tudo emaranhado, está tudo junto, é difícil destacar assim, né? Uma dica para vocês. Uma das coisas que a gente pode dar conta de fazer é arriscar.
Não só riscar, mas arriscar. Então eu gosto muito de pegar coisas assim, às vezes eu vou lá e sublinho a frase e puxo assim, ó, número 1. Entendeu? Aí eu vou lá, circulo a segunda cor para número 2. Isso me ajuda a ter a visualização, uma sequência, um rumo das coisas, para ficar mais claro. Se você fez assim, nós estamos na mesma onda cerebral aí. Se você fez diferente, à vontade. Eu acho que só risquinho complica mais. Você não está dando... O seu cérebro trabalha com mapeamento mental. Caminhos. Caminho das coisas. Então, qual o caminho visual que você deu para o seu texto? Se você tivesse que palestrar sobre esse texto agora, como é que você vai mostrar com o argumento 1, 2 e 3? Você tem que estar com ele claro, visualizando. Então, espero que ele seja visual aí para você, com o número 1, 2 e 3. Tem mais? Pode ter mais, mas vamos ficar com 3. Tá? Depois, o próximo slide aí, ele mostra um outro texto, mas por questões de tempo, a gente não vai falar sobre o texto. Eu só passar o olho, tá? A hegemonia das finanças. É um outro texto tirado do site da Carta Capital. Vai uma dica para vocês aí, para esse site, eu comentei da revista, né? Tá aí o site da revista. E cara, um texto belíssimo. Depois, vocês vão receber esse materialzinho depois, para vocês poderem passar o olho na linha que o cara trabalha, na clareza dos argumentos. Mas esse texto não dá para a gente falar, ok? Então, continuando antes de revelar, encontrar as principais ideias ou argumentos do autor. Eu coloquei aqui uma forma gráfica, apenas para você entender o que é argumento 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter 5? Não, às vezes tem 1, tem 2, tem vários, depende muito do tamanho do texto. Mas uma ideia bacana é como é que eles se colam, eles interagem uma coisa com a outra. E a melhor maneira de você escrever é assim. A melhor maneira de você estudar um texto para julgar é assim. Nós estamos na aula de redação, mas o que nós estamos fazendo agora? Um instrumento da interpretação de texto. Ao pegar um texto para tentar localizar na coletânea, e a banca me perguntou lá, a banca pergunta assim, para eu escrever e comentar, tirar dali, é isso, ó. Sem essa visão de pegar as ideias principais, como é que eu vou julgar? Não tem como. Eu preciso fazer isso. Então, de novo, para voltar, ideias ou argumentos principais do autor, tá? Sempre é assim, é o que vocês acabaram de fazer. Vai uma dica para a interpretação de texto, para qualquer texto e para esses textos que a gente pegou agora. Olha comigo lá no quadro. Qual a intencionalidade do autor? Cara, uma pergunta que você não deve deixar de fazer todas as vezes que você pegar um texto, na prova de interpretação de texto, ainda de redação, é essa pergunta aí, ó. Qual a intencionalidade do autor? Aquelas tirinhas que você pegou, aquelas charges lá, vamos tentar comentar na próxima aula. Primeira pergunta que você vai fazer para você é aquela lá, ó. Qual a intencionalidade do autor? O que ele quer falar com isso aqui? Quando você faz essa pergunta, automaticamente seu cérebro começa a achar respostas. Aqui do mesmo jeito, ao ler esse texto, qual a sua pergunta? Qual a intenção do autor aqui? Como que ele defende as ideias do texto? Quantos argumentos que ele usou aqui? Ou ele usou quantos argumentos? Gente, olha só, são 3 perguntas simples que automaticamente o seu cérebro começa a buscar mecanismos para responder. Tentar ler as coisas sem essas perguntas, você vai ficar lendo como todo mundo, olhar um texto, estou vendo aí um monte de coisa, o que quer dizer? Você tem que fazer as perguntas certas. E a pergunta certa é, sim, o que ele quis dizer com isso? Ele provou de que forma? Quando eu pedi para você, ó, destaque 3 coisas. Agora tenta olhar essas 3 coisas que você destacou à luz dessa pergunta aqui, ó. Quantos argumentos ele colocou? Como é que ele defendeu isso? Através de que tipo de argumento? São perguntas interessantes. A última pergunta. Qual a intenção você acha que ele teve com isso aqui? Com esse texto, que intenção que o Domenico de Masi tentou fazer? O que ele está batendo? O que ele está moendo aí? Tenta imaginar comigo. São essas aberrações, essas que na verdade estão no texto acima, que você não tem acesso. Mas uma coisa que ele está falando é sobre o ócio, sobre o momento, deixa eu traduzir, porque vocês não tiveram o texto, traduzir não, antecipar, anterior, e é o que ele vai falar, eu apaguei aqui, é que ele fala que o problema entre trabalho,
é o que esse texto vai falar, tá? Entre trabalho versus ócio. Então ele vai dizer que quanto mais os países de primeiro mundo e as pessoas trabalham, quanto mais você trabalha, mais pobre você fica. E onde algumas pessoas deveriam descansar mais, que elas trabalham para descansar, mas não. Elas trabalham para trabalhar e nunca descansam. E outras pessoas trabalham demais e nunca descansam. Aí ele fala que há um desequilíbrio no mundo. Quem só descansa, só fica na boa no mundo, deveria aprender a trabalhar. E quem trabalha demais devia aprender a descansar, para que o dinheiro circulasse. É isso que ele vai falar. Então, de novo, ó, são essas aberrações que conduzem o modelo que baniu a arte do ócio. Eu tenho um amigo, o cara tem a bala, mora num desses jardins aí, eu sou pobre, tenho um Corsa. Aí ele fala assim, rapaz, você é o único pobre mais rico que eu já vi. Que durante a semana você vai pro shopping tomar café expresso. Pois é. Muitas vezes minha família está lá trabalhando, ralando, eu estou sentado num café tomando um expresso. Mas aí, ao tomar um expresso, ao fazer uma coisa, eu crio produtos e serviços e coisas aos quais o dinheiro entra para mim. Eu falo, pois é, circulamos a vida de maneira diferente. Eu ocio, porque eu sei que eu preciso descansar para produzir. Se eu ficar só produzindo, eu não descanso. Então, é mais ou menos essa visão. Só ampliando para você entender aqui, tá? Então, esse texto vai nisso e ele fala, olha, esse progresso do trabalho não coincide com a felicidade. É o que ele está falando. O problema da felicidade não coincide com a questão do progresso. E esses países, quanto mais eles evoluíram financeiramente, de maneira organizada, não significa que eles são felizes. Pelo contrário, eles são muito infelizes, porque eles não descansam. Esse dia eu conversando com um cara, eu falei pro cara, né? Eu tenho uma coisa que você não tem, e você tem uma coisa que eu não tenho. Eu queria o seu dinheiro. E você queria a minha vida. O cabo exatamente. Então a gente tem que equilibrar um pouquinho disso aí, né? Eu te dou um pouquinho da minha vida, do meu ócio, da minha tranquilidade para lidar, e você me dá um pouquinho do seu dinheiro. É mais ou menos isso aqui, ó. Porque o cara via quanto mais ele tinha, era infeliz. E é exatamente isso que o Domenico vai falar. Ele fala, essas contradições e essas inquietações nós adquirimos e importamos por causa da globalização. Porque antigamente não tinha isso, na visão dele. Certo? Ele fala, pois é, importamos tudo isso e arrumamos um problema, né? Que igual a gente importou, eu não sei você, mas em algumas famílias isso acontece de maneira muito notória, né? Cadê o carregador do celular? Aí vira um inferno, porque não tem o carregador do celular, o bendito de um carregador. Você já viu como é que algumas pessoas ficam se ela esqueceu o celular? Já imaginou? Não, ele vai no centro da cidade, ele compra um carregador porque ela tem que carregar. E assim por diante, né? E assim, não precisa nem cutucar muito, vocês sabem como é que funciona. Ele fala, pois é, mas isso não tem nada a ver com relação como é que fala, gente? Ao lance da felicidade. Ok? Então, olhando lá para o primeiro ponto. Atenção a essas frases em destaque. São essas aberrações que conduzem o modelo que baniu, extinguiu a arte do ócio. Alguém marcou essa frase? Essa é uma das primeiras que está muito clara. Se você não marcou, merece também marcar essa. Isso é um tópico frasal, uma ideia-chave aí dele, no texto. Ela está pulando no texto. Baniu a arte do ócio, de ociar. Aberrações. O que é aberração? Trabalhar e nunca descansa. Ok? Depois, a outra frase que você talvez tenha marcado. O problema da felicidade não coincide com a questão do progresso tecnológico. Olha aí que tópico frasal, show de bola. O cara deu um murro na mesa e falou, esses são os eixos que eu tô pegando pesado. Esses são os pensamentos que você tem que marcar aí, ó. Atenção às frases em destaque. O problema da felicidade não coincide com a questão do progresso tecnológico. Não, professor, mas isso aqui continua. Sim, continua lá, mas apenas esse grande eixo. E para findar as 3 frases, olha lá, contradições e inquietações. Quem marcou também essa frase aí? Ok, quem não marcou merece marcar.
Marcou essa? Então, de novo, você pegou o texto aí do Domenico de Masi, já te passei o programa Roda Viva para depois você assistir, está lá liberado lá no YouTube e também no programa da TV Cultura. Assiste, você vai ter uma mentalidade bem bacana sobre esse tema. Diga-se de passagem, Domenico de Masi já caiu várias vezes em concurso público, ok? Ele é um sociólogo italiano, escreve de maneira muito bacana, merece ampliar a sua visão aí. Eu mudei muito minha concepção dessas coisas quando comecei a ler sobre o cara. Tudo bem? Beleza. Qual outra que você marcou aí que talvez eu não tenha comentado aqui? O que você viu aí bacana que queira comentar? Não é possível você acertar as três, velho? Eu vi que, quando ele fala que vem aumentar cada vez mais as suas condições de suas inquietações do país. Ok? O que mais? Qual outra que você viu bacana aí? Tá tudo tão juntinho, né? Tá meio... Texto pequeno. Agora, olha só. Olha que tamanhozinho de texto e com volume de informação que está sendo trabalhado. É essa capacidade de criticidade que eu quero que vocês tenham. Mas, para isso, tem que ler esses caras que trabalham isso. Ok? Bacana. Vamos mais um trechinho aí, ó. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o roteiro de ideias. Você não tem esse slide aí, mas vamos falar um pouquinho mais específico, antes de entregar aquela redação para vocês, sobre redação. O que é roteiro de ideias? De cara dá para você ver aí um lápis, eu coloquei lá, ideia 1, 2, 3 e 4. Então, isso merece você só fazer um esqueminha aí no seu caderno. Essa e o próximo slide só, que eu vou te pedir para você copiar, para você não esquecer. Então, roteiro de ideias. De novo, é difícil escrever sem ter um mapa, sem ter o GPS. O GPS da redação dissertativa se chama roteiro. Veja que nessa lista que tu recebestes hoje, tem para você lá, texto sem roteiro, que é uma das coisas que é bem visualizado. Como que a gente tem um roteiro? Você viu lá, leitura prévia, foi aquele tópico que você no início. Sem leitura prévia, torna-se difícil. Com a leitura prévia, as coisas se facilitam. Beleza. Uma vez eu lendo o roteiro, prestando atenção no tema, eu vou estipular os meus argumentos, ou que a banca me sugeriu, ou os argumentos que eu quero. Eu estou colocando aqui 4, não precisa ser 4, pode ser 3. Eu acho que a média de 3 argumentos por redação é um tanto equilibrado. Não adianta você usar 6, 7, 8 argumentos, que não dá, são só 30 linhas. Então, a média de 3 argumentos, 4 ali, você pode usar 2 a cada parágrafo, porque senão você vai engavetar muito, vai encavalar e não dá conta. Aprendendo a fazer o roteiro. A gente faz o roteiro com tópicos frasais. Acompanha comigo no quadro. Isso eu quero que você escreva para você aprender. O que são tópicos frasais? Vamos ler comigo para você memorizar? 1, 2, 3. É ideia núcleo ou mesmo um parágrafo-chave, que em si mesmo sempre comandará o restante do texto. Anota isso aí. Isso é tópico frasal. Quando você terminar, você abre o seu listão que eu te entreguei hoje, lá na página número 11, por gentileza. Depois que você escrever isso aí. Ó, tem muita gente, volta nesse ponto, tem muita gente que escreve, a partir do nada, começa a escrever, mas o texto fica como nós conversamos aquela hora, fica difuso o assunto e sem foco. Uma maneira bem legal de você escrever é dar foco para o que você quer, fazendo aquela pergunta, o que eu quero escrever? Muitos alunos, assim, quando eu atendo de maneira particular, uma pergunta clássica que eu faço nos atendimentos é, o que você quer provar? Ah, eu quero dizer tal coisa, número 1. E o que mais que falta para você falar sobre esse ponto? Ah, eu também quero dizer isso, 2. E o que não pode faltar nesse trecho aqui? Ah, isso também é interessante. Ah, eu também gosto disso. 4, pronto, tá aí seus argumentos. Então, os tópicos frasais é o que comanda o que você vai provar. Detalhe, tem vezes que a banca já te dá tudo isso. Tem vezes que a banca não deu nada. Quando não tem, você faz o seu. Quando ela dá os 3, você tem que aprender a organizar. Abriu a página 11, é apenas um trechinho rápido. Você vai ver aqui, eu coloquei para você 6 textos.
A aula não é aula de interpretação de texto, mas se a gente tivesse mais tempo e numa outra ocasião, você vai poder ver isso com mais clareza. Eu vou te mostrar onde um autor não escreve com um argumento 1, 2 e 3, mas ele vem com um volume de informação, você tem que ir atrás para ver onde que o cara vai chegar. Acompanha comigo o texto número 1. A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural no sentido mais amplo de uma revolução, nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes comerciais que formavam cada vez mais a atmosfera respirada por homens e mulheres urbanos. Detalhe interessante, vamos matar logo lá em cima. Ó. A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução. Que cultura jovem? Não sei, é uma cultura que ele está dizendo. Mas o que é cultura jovem? Jovem, um grupo de jovens, eu não sei que tamanho que é esse grupo, mas que a cultura deles formou a base de toda a revolução de uma cultura. É isso que ele está falando. Foi ao mesmo tempo informal e antinômico. O que é informal? Informal, porque não está formalizado, não é regra. Foi se formando. Mas o que é antinômica? Antinomismo na filosofia é aquilo que não dá para nomear. O cara está falando de cultura. Antinomismo, ou seja, uma cultura desses jovens que começou a formar entre eles em pequenos grupos que não dá para enquadrar, eles não são hippies, não é yuppies, não é ninguém, é um grupo diferente. É isso que o cara está falando. Continuando. Sobretudo em questões de conduta pessoal, ou seja, conduta pessoal não dá para enquadrar em algum tipo de coisa. Todo mundo tinha de estar na sua, com o mínimo de restrição externa, embora na prática a pressão dos pares e a moda impusesse tanta uniformidade quanto antes, pelo menos dentro dos grupos de pares e subculturas. Ou seja, um grupão aqui, mas desse aqui eu tirei uma subcultura debaixo dessa, e grupos de pares, a maneira que as pessoas compravam, viviam, namoravam, se davam. É isso que ele está falando. Então, de novo, quais são os tópicos frasais? Qual é o argumento principal? Qual é a intenção desse cara? São essas perguntas que você tem que fazer. Você quer ver mais uma? Pega aí o texto, por gentileza, de número 4. Cara, esse texto aqui, para a gente trabalhar em interpretação de texto, fica show de bola. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Texto feminismo. É o texto desse camarada Paulo Francis. Vocês, aqueles que são mais novos, então agora eu estou ficando mais velho, 45 posso falar, vão lá no YouTube e digita lá, Especial Paulo Francis. Especial Paulo Francis. Manhattan Connection. Só digitar Especial Paulo Francis. Você vai ver quem que era o Paulo Francis, o documento é sobre ele. Muito bacana. Acompanhe. No Brasil, ainda se discute feminismo. O Francis está falando de feminismo onde? No Brasil. Mas nos Estados Unidos, pessoas querem assegurar o emprego de qualquer maneira. Você é o interlocutor, ó. Para mudar a posição da mulher na sociedade, se a mulher quer mudar de posição, tem que mudar de sociedade. Ok? Continuando. E não mudar por cima. Olha para cá. Aí a pergunta, ó, o que é esse mudar por cima? Qual que é a intenção? O discurso do texto vai dizer. Continuando. Querer mudar numa sociedade que essa prospera, tudo bem. Mas agora a situação começou a apertar e acabou. Não se fala mais nesse papo. E essa coisa sexual, essas bobagens como falo imperialista, pelo amor de Deus. E tem mais, 90% das mulheres que eu conheço querem se casar. Vou matar a charada porque a gente não tem tempo. O que o Paulo Francis está defendendo? Ele está defendendo a seguinte questão. As mulheres no Brasil querem mudar de posição, ou seja, serem respeitadas e valorizadas, achando que sair do país terceiro mundista, que é o Brasil, e colocando ela nos Estados Unidos ou num país de primeiro mundo, você vai mudar a posição dela. Ele fala, você tem que mudar ela para um local onde aceita ela. Aí ele volta de novo, porque a mulher nos Estados Unidos, elas querem se casar, estão defendendo, ralando, trabalhando, e não é valorizada não, é uma questão cultural. Então, se a mulher quiser mudar por cima, você tem que mudar ela para uma sociedade, não é que está próspera, que tem dinheiro não, é onde aceita ela, é o que ele está falando. Mas quando você começa a ler o texto, dá essa impressão que é o seguinte, eu vou tirar a mulher e vou levar ela então para o país do primeiro mundo, né? Onde está prosperando. Não mudou a relação dela não. Tira daqui e põe ela em Dubai para você ver se ela é mais valorizada.
Ok? É isso que o texto fala. Então, quando você pensar nisso, você pensa, qual é o argumento do cara? O que ele está querendo provar? Que caminhos que ele usou para fazer isso? Se você fizer essas perguntas, o texto vai cair na sua mão como luva. Mas não dá para ler o texto assim simplesmente, tá? Claro que eu fiz uma leitura assim meio rápido, interpretei meio rápido, mas esse é o caminho. Depois vocês vão ler outros textos que vão dar essa ideia de exercício. Continuando mais um pouquinho. Olha para cá, por gentileza. Olha, para cá não, para o slide, né? Olha lá. Eu coloquei para vocês um exemplo. Não é o exemplo, não é a regra. Mas uma ideia de tópico frasal. Coloquei para você aqui, ó. Número 1. Podia ser inverso, mas eu coloquei para cima, tá? O que é educação? E no segundo tópico, a relação de educação e Estado. Consequência, possíveis soluções e a conclusão. Então, eu tenho uma redação que tem 4 tópicos. Seria mais ou menos assim, eu tenho aqui isso, você sabe que você tem para fazer uma introdução e você tem para fazer uma conclusão. E o seu projeto lá, ele tem 3 tópicozinhos, ó. O primeiro deles é o que é educação. Agora, olha como é que está a minha mente, ó. Eu quero defender, logo no início, eu quero falar sobre o conceito de educação. Eu, Douglas Rodarte, eu gosto de escrever conceituando as coisas. Então, no início do meu texto, logo aqui em cima, eu vou fazer a conceituação do que é educação. Logo no segundo parágrafo, aqui ó, parágrafo 1, tópico 1, logo no meu tópico de número 2, eu vou responder sobre a relação entre educação e Estado. Olha onde eu vou chegar. Eu quero dizer que o Estado mantém uma relação a educação mantém uma relação de subserviência com o Estado. O Estado manda. Como assim? Explica melhor. O garotinho não passa. É o garoto chamado educacionalmente o garoto problema. Mas agora esse menino não pode bombar mais. Você não pode reprovar ele. Certo? O moleque é o cross, o moleque é o demônio na escola. Mas tem que passar um moleque. Chegou lá, é o ciclo. Ele passa de ciclo. Ele vai passar. Então, eu quero dizer que a educação não pode falar, eu como professor chego lá e falo, não, esse menino não passa não. Professor, então não tem jeito, porque agora as diretrizes são essas. Tchau, Rodarte, saiu. É isso que vai ocorrer. É isso que vai ocorrer. Então, eu quero dizer que a educação está amarrada, está atrelada numa relação de subserviência com o Estado que chega a dizer para passar o moleque. Porque a gente tem que mostrar patamares lá em cima, senão o dinheiro não entra no Brasil. E é esse gargalo que você está vendo agora aí, ó. Os moleques comungados, aí ele vai e passa um concurso, que esquece a tesoura na sua barriga, opera seu pé errado. É isso aí, ó, que está acontecendo. Ok, eu quero provar exatamente isso. E eu quero dizer que tem consequência essa relação. E aí, eu vou fazer um outro parágrafo, mas só um parágrafo não dá não, não tem problema. Noção de parágrafo não é sentido? 2 parágrafos aqui, 2 aqui, e aqui eu quero falar de algumas consequências. Que consequências? Eu quero falar que tem consequências pessoais, elas coletivas no sentido de sociais, sobretudo que tem econômicas para o país. Beleza? Mas tudo isso não vai dar tempo. É a maneira de você colocar as coisas. Eu não preciso mostrar 3 exemplos pessoais, não. Eu vou falando e vou escrevendo. Então, vai dar tempo em 2 parágrafos. E por último, eu quero falar de algumas possíveis soluções. Que soluções? Eu estou criando, ó. Que soluções? Solução no campo pessoal e depois também no campo social. Eu quero dar 2 exemplos de programas do exterior que eu acho que funcionaria aqui no Brasil. Só assim, aleatoriamente. Agora, como controlar isso é que é a questão. Mas o esqueleto, o rumo, o meu GPS está pronto. Então, eu vou lhe dizer, você que escreveu aquela redação, que gastou lá 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 4 horas, a média para você, que você tem que tentar ficar é em 1 hora.
Em que sentido? Se você pega uma prova de 3 horas e meia, 4 horas, cara, 1 hora está um tanto, beleza. Se você tiver o roteiro com 3 pontinhos para você falar, uma vez que você já leu ali, leu a coletânea, estipulou lá 1, 2, 3, 4 coisas que você vai falar, o resto agora é aqui. Ó. Normalmente as pessoas perdem muito tempo na prova, aí quando chega aqui o cara tem 35, 40 minutos, aí ele vai começar a ler isso aqui, aí ele começa a entrar em crise, porque ele não está entendendo o que quer dizer. Aí ele não faz roteiro aqui, aí ele começa a fazer, aí depois ele fala assim, ó, ainda tem que passar limpo. Aí ele tem 10 minutos, aí ele começa... Aí ele começa as crises, do tipo, eu começo a passar limpo, eu começo a mudar, aí ele começa aqui as loucuras. Então você tem que parar com isso. Projeto é o quê? Cadê o projeto? Execução de obra e obra finalizada. Ponto final. Professor, eu não devo mudar? Minha sugestão, quando você tem um tempo, você não deve mudar. O cara entra no avião, olha o mapa, tal, coordenada, voar, amigão. Não tem tempo. Vou ver se eu faço isso. Você tem que seguir um GPS. Minha sugestão para você. A leitura atenta e crítica antes e depois fundamental, estabelece um roteiro, eu vou defender isso, e agora então eu vou fazer isso. Então, por exemplo, aqui, quando eu estou falando, sua cabeça aqui está polvilhando de informações. O que você gostaria de falar sobre isso? Imagina que você não quer seguir essa linha que eu estou seguindo. O que você quer seguir? Então, pensa aí você. Então, vamos só pensar, vamos só imaginar assim, imaginar agora a sua próxima redação. Vamos supor que eu já te dei o caminho. O que você quer escrever? Eu te dei a minha redação ali, ó, mas pode ser qualquer outra. A gente não tem esse tempo, cara, mas a gente podia brincar aqui com vários temas, o tema que você quisesse, rapidinho. Vamos supor, o tema do Enem foi sobre o que, vocês sabem? Violência, não foi? Tá. Cara, vamos colocar aqui, violência social. Por exemplo, eu falei para vocês que eu gosto muito de trabalhar com conceitos. Então, vamos supor que eu falasse sobre o que é violência. E nesse parágrafo introdutório, eu posso falar sobre os vários tipos de violência. Psicológica, várias coisas ao mesmo tempo. Beleza, e eu posso falar sobre, eu estou inventando, tá? Assim, rapidinho. Relação entre violência versus cultura. Que algumas coisas que você acha que é violência aqui não é em outra cultura. E aquilo que você acha que é truculência aqui não é em outros países. Eu quero seguir essa linha. Percebeu? Eu vou seguir aquela linha lá, ó. E eu quero falar sobre algumas consequências. E, de novo, eu quero falar sobre soluções. Eu não estou te dando uma regra, estou te dando um caminho. Quanto tempo eu gastei por isso aqui, cara? 1 minuto. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, eu tenho um tempo, uma temática. O que a temática me deu? Normalmente, as bancas já te dão isso aqui, ó, e falam, isso, vai lá e coloca. Se ela te deu isso aqui, você já faz direto. Se ela não te deu nada, você cria o seu. Por isso que, ao meu ver, tanto faz, tanto fez. Agora, a banca tem uns problemas aí. De vez em quando ela tem lá, tópico 1, 2 e 3. E os 3 tópicos não estão dialogando muito entre eles. E isso acontece. Aí, sabe o que você tem que fazer? Quando eles não dialogam, quando acontece isso, você vai lá e responde item a item. Então, não dá para você fazer assim, ó, nesse sentido, em primeiro lugar, não dá para você fazer isso, porque às vezes o tópico não dialoga. Então, você vai só responde o que ele quer saber. Então, lá na coletânea, na proposta de prova, você tem que manter esse alerta lá. O que ele está pedindo? Nesse caso, tem que colocar a introdução e conclusão também? Nesse caso, tem porque é uma redação dissertativa. Então, porque você pode fazer uma introdução, aí, infelizmente, tentar linkar as coisas, né? Mas tem proposta de banca que é ruim mesmo, não bate não. Agora tem coisas do tipo, por exemplo, você quer ver? Ó, uma prova de perito penal, às vezes ele não está te pedindo essa defesa de ideia, ele te deu a lei e falou, e agora? Como é que se usa isso? Essa prova mesmo que pediu licitude, foi pedindo os tópicos, assim, tinha que saber de direito, responder aos tópicos, e aí no final coloca
conclusão também é normal. Numa tentativa de roubo, por exemplo, a pessoa, ou o que aconteceu o roubo, né? Seguido de morte, que é outra questão. Aí o cara vai lá, sacou a arma. Mas o bandido resolveu ir embora. O cara sacou a arma e pá! E deu um tiro nas costas do bandido. O cara resolveu não assaltar mais ou roubar e foi embora. Você pá, deu tiro nas costas. É um trechinho no código. Você deu 2 tiros? 2. Aí complica tudo. Aí ele vai te dar o código e fala, seguindo a lei, disserte. Ele não está perguntando o que você pensa, ele está mandando você dissertar segundo o que o código está dizendo. Não é uma questão de introduzir, concluir, que não tem o que fazer, é chegar e responder friamente. Mas a pessoa não atenta, ele faz besteira na hora de responder. Então, essas provas de dissertar, criticar, de ponto de vista, aparentemente é mais fácil. A outra é uma questão técnica. Você está aqui, o negócio aqui, execute a lei. É pá, 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 é frio. Então, você tem que manter muita atenção no que tipo de prova você está fazendo, porque senão você faz besteira, tá? Beleza? Deixa eu te entregar aqui sua redação. Gente, perguntas aí enquanto eu pego sua redação. Perguntas. Calma, vamos comentar. Olha só, eu levanto sua mão, assim que eu vou te entregar. Kellen está aí? Que está em INSS, deve estar na outra turma, né? Kellen? Tá, peraí. Kellen, Mônica? Mônica? Cadê a... Toma. Cara, complicado aqui, velho. Ana? Ana Beatriz, cadê a Ana? Cadê a Ana? Ana tá aí, não. Ana, não. Gessé? Gessé. Gessé. Cadê o Carlos? Carlos, não. Cadê o Felipe? Felipe, Felipe, gosto tanto de você, cara. O que você foi fazer, bicho? Magda? Da Magda. Magda não está aqui, não. Cadê a Thaís? Thaís de Paula? Thaís de Paula. A aluna Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Cadê aí o... Laurene? De Laurene. Lorena? Tem 2. É Lorena Moreira. A outra, você é da Silva, né? Silva. Denise? Ana Carolina? Ana. Toma, Ana. João Rodrigues? Passei pro João aí. Adria? E aqui é o... Acho que era o de Mila. De Lima. É isso? De Mila? Olha só. Sentido geral. Vamos aí, toma. Essa primeira redação que você pegou, vamos fazer alguns comentários, já que você pegou ela aí, e ela tem parâmetros assim bem interessantes. Eu vou pegar a lista aqui. Olha só, você pegou aí a sua redação, na média, presta bastante atenção, ela tem para você aí assim, ó, às vezes em alguns de vocês, pontuação, gente, bastante atenção nisso. Pontuação, tem para você falando às vezes acentuação. Se olhar na carcaça geral, por que ocorreu? Isso aqui, ó, a noção do roteiro, quando você não tem isso, os melhores textos fracassam. Então, quando eu coloquei assim, ó, estrutura da modalidade, entre introdução, desenvolvimento e como você conclui as coisas. Aí o que ocorre? Quando você não está com um pensamento claro e defendido, em algum desses pontos você vai errar. E aí a coisa não gera o impacto. Eu coloquei uma resposta lacônica assim, ó, estrutura da modalidade. Por quê? Porque ou você acertou um pedaço ou outro, mas não dá muito para juntar os cacos aí. Há redações que eu escrevi assim, ó, a lápis, impossível ler trechos. É para te mostrar que tem essa coisa complica aí, ó. Entendeu? Então, você que eu escrevi, ó, impossível ler trechos, tem que melhorar a letra, não tem outro jeito. Quem escreveu a lápis, tem que melhorar, não pode. Ok? Não é por mim não, eu posso até ler. O negócio é que você deve evitar, porque vai ter dificuldade para responder questões. Vamos mais um pouquinho.
Esse assunto aqui, ó, de pontuação, além de algumas coisas assim mais técnicas, mas a pontuação, charge e a parte prática, tá? Vou tentar cumprir essas 3 coisas no nosso encontro 3 de 3, nosso encontro fim. Eu entro, faço revisão, pontuação, como se fosse charge, parte prática. Aí vamos pegar coletânea e vamos tentar resolver no último período uma redação aqui em sala de aula, seguida de explicação na hora. Vamos tentar cumprir isso aqui para a próxima aula. Porque não dá para fazer avanço, não dá para ter tantos avanços, mas aqui dá para avançar. Deixa eu voltar mais um trechinho aqui. Do que você pegou aí, baseado na aula de número 1 e na aula de número 2, ao te entregar o texto, você já começou a se identificar no texto? Onde provavelmente você errou? Faça-se a pergunta para você. Você consegue estipular aí claramente tópico 1, o 2, o 3, o 4? Você acha que ele está claro aí? Então, essas perguntas, qual a intencionalidade? O que é que você quis provar? Ele tem que chegar para mim, para o leitor. Ele tem que ficar claro para mim. Se ele não chegou, está complicado. Uma das abordagens que eu faço do aula particular é o seguinte: o aluno me entrega a redação, automaticamente eu viro para ele, entrego de volta e falo, me fale sobre sua redação. Aí ele olha para o texto para ler, eu falo, não, me conte sobre o texto. Aí ele começa a falar sobre o texto. Então ele começa a aprender que o texto tem que estar dentro dele. Aí ele começou a entender que o que ele escreveu está dentro dele. Aí ele começa a responder sobre o texto. Sempre eu faço essa abordagem. Então, na próxima ocasião, eu podia fazer isso com vocês. Me fale sobre o seu texto. Depois que você falou, seu texto está claro desse jeito, é assim que ele tem que estar. Então, normalmente, o nosso texto não está combinando com o que a gente está pensando. Essa dificuldade de passar para o papel. E a prática que leva a isso. Entendeu? Praticar isso, até o texto ficar claro. Uma sugestão para vocês. Na fase adulta, a gente tem essas dificuldades, esses medos. E isso são medos, ao meu ver, são medos bloqueadores. Exemplo, pega o seu texto depois, passa para um outro colega e fala assim, segura aqui, por gentileza. Assim, lê, por gentileza, vê se você está entendendo meu texto. Ao ler, passa para outro, troquem texto entre vocês, pegue o seu texto, grave você falando no seu próprio celular, ouça a sua voz, você vai ver como é que sua cabeça vai ampliar com relação ao tema. Mas na fase adulta a gente acha que não tem tempo, que isso é coisa infantil, é coisa de ensino médio, a gente não gosta de coisas grupais, a gente somos muito individualistas, perdemos muito nisso. Tá? E em cima do que você recebeu, não dá para eu falar tudo, porque eu também não lembro de tudo. Então eu tenho minhas falhas. Olha para o seu texto que você recebeu ou para a aula até aqui, antes de eu dar aqueles parâmetros finais. Por gentileza, olha aí e vê se você quer perguntar alguma coisa do que está aí. Não? Minha sugestão, olha só, na página de número 11, que eu li com vocês, tem textos muito bacanas aqui. Vários textos legais. Minha sugestão para você, você pode ler um texto desse, falar, poxa, gostei desse texto aqui, do Arnaldo Jabor. Pesquise mais um pouco, extraia os tópicos que você quiser e escreva. Não, professor, eu tenho dificuldade com o texto assim, se ele não for mais direcionado. Ok, então pegue uma proposta qualquer. Se você falar assim, não, professor, mas eu ainda não estou gostando de nenhuma, pegue uma prova qualquer que você queira. Mas como é que eu vou procurar? Tem muitos mecanismos aí. Você pode dar proposta de redação, PCI concurso. Cara, tem centenas na internet. Mas eu te dei várias aqui que já dá para você executar. Como é que você vai me entregar a sua redação na próxima... Que dia que vocês têm? Segunda-feira todo mundo tem aula, que é à noite? Sábado tem aula aqui? Não, é feriado, né? Eu preciso pegar esse negócio aí, cara. Sexta, mas vai ser aberta aqui a unidade? Será segunda-feira? É porque eu tô sem a data que dia que eu tenho a próxima entrada com vocês aqui. Na próxima, quarta? Mas eu não dou conta de revisar essa redação no último, assim, de terça para quarta, entendeu? Tem aula, tem a tarde, tem a noite, eu não dou conta de pegar, eu precisava pegar isso antes. Mudou, tem aula sábado. Porque nem sábado
Mas aí a unidade não abre? O de penal da gestão. Bom, já. Mas aí, se sexta-feira, como é que eu pego isso aqui? Não, fala assim, sábado vocês não estão aqui. Aí segunda não é ninguém. Segunda à noite, feriado. Terça é aberto. É isso? Terça é aberto. Teria que ser até quinta, né? Sábado aberto. Sábado abre. Ó, mas também tem o seguinte. Tem problema. Na nossa aula, vamos achar um caminho. Na nossa aula de quarta, todos trazem quarta-feira à noite. Sabe por quê? Porque vai ter aquele momento que a gente vai fazer uma parte prática. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu dou aquela aula bala até aqui, ó. Pá, quando chegar aqui do intervalo, enquanto vocês fazem a redação, eu reviso. Aí eu vou chamando. Ana, pá, vem cá, eu já te explico na hora. Carlos, chega aqui. Pá, eu vou pá. Eu faço, já fiz com 100 pessoas em 1h30, porque eu não faço com esse grupo aqui. Mas a aula tem que ser cadenciada desse jeito. Eu vou dar aula aqui, parou, intervalo, voltou, eu falo, me dá a redação. Aí eu pego a redação, eu vou chamando e você vai fazendo, A que você vai fazer, eu não vou ter tempo para olhar no dia, mas eu vou, porque vocês não tem tempo para entregar. E eu não dá no ar, então... Dica, olha para cá, para a gente terminar. Olha para cá, por favor. Aqui, ó. Você vai usar o seu próprio caderno, mas você vai colocar para mim o número, vai numerar as linhas. Você vai escrever a caneta. E você vai escrever lá atrás, assim, ó. Roteiro. Você vai escrever tema, aqui. Vai escrever título. Claro que se você... vamos continuar aqui. E aí você vai escrever tópicos. Eu quero saber quais os tópicos você usou. Cara, eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar aqui e vou entender o caminho que você está indo. Porque aí fica fácil para mim. Tema, eu posso falar, o seu tópico 3 não abordou direito, esqueceu o tópico 4, conclusão não está bem feita. Porque agora tem direção. Quando eu te entreguei essa revisão aí, ó, ela está meio aérea, assim, porque não tem nada dessas coisas, entendeu? Aí você fica assim, como assim, sem estrutura? Agora você tem uma noção, ó. Ok? Se eu fizesse isso aqui no primeiro dia de aula, não ia aparecer esse monte de erro aí, ó. Então ele tem que aparecer a doença para eu te dar o remédio certo, ok? Ficou claro isso com todo mundo? Tudo bem? Então, de novo, escrever a caneta, tá? A caneta. Entendeu, Ana? Tema, o título e os tópicos. Ficou claro? Aquelas pessoas que se perderam. Aí na sua lista tem várias, mais de 50 temas aí. Não gostou? Faz o que você quiser. Não gostou? Pega a prova de concurso, o que você quiser. E produz uma redação bacana. Minha sugestão para você, dessa vez, que eu esqueci de falar. Aqui, ó. Já que você vai ter um tempinho maior, tente executar isso, você vai ver. Tanto que vai dar certo. Tente focar mais ou menos umas 2 horas. Só para você ter uma ideia, vamos supor que você escreva isso aqui lá para terça-feira, ó. Quinta, sexta, sábado, segunda, terça. Você tem 5 dias. Em 5 dias, você vai escolher 1 hora um dia para estudar e no outro dia outra hora, de um tema que você já escolheu. Você vai ver como é que o seu nível de criticidade já vai aumentar para uma redação. Você vai ver como é que você vai dar um salto evolutivo muito bacana para essa redação. Você vai ler 1 hora, leu, puxou setinha e tal, escolhe outro dia, leia mais 1 hora sobre o tema. Terminou de ler, você pega e fala, agora eu vou fazer meu roteiro. Eu quero falar isso, ponto, e não se mexe mais. E tenta introduzir baseado nos seus tópicos, você faz introdução. E depois que eu faço, eu fico perdida, fica não. Você vai lá, tópico 1. E quando eu terminar, eu não sei o que eu falo, sabe sim, você vai tópico 2, tópico 3. E quando eu terminar, e agora? Você vai fazer a conclusão. Quando eu terminar, você revisa. Vai ver se o seu roteiro está batendo com o que você se comprometeu a fazer. Ok? Bom, para finalizar esse ponto, acho que não é nada assim
estrondoso, de horrível, que você não consiga fazer. Todos são capazes de fazer um texto... Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Acabou. Todos são capazes de fazer um texto bacana e simples. Beleza? Vamos para perguntas e considerações finais aí. Para fazer sobre qualquer um dos temas, ou se esse tema último que apareceu na... À vontade, se quiser. Eu dei aquele último porque era um que já estava ali meio na agulha, assim, para falar, mas à vontade. Eu gosto desse, que ele está muito bem armadinho, tá? Mas tem temas aí muito bons e tem temas horríveis. Eu sugiro você pegar um horrível, porque em prova tem coisa assim que você não espera. Agora, minha sugestão. Temas que são muito fáceis, a sua tendência, a sua propensão para a evolução ela é menor. Então, pensa no concurso que você vai fazer. Eu vou fazer um concurso para auditor. Ok. Auditor de receita? Beleza. Então, vai na banca de auditor de receita e olha as provas do caderno de prova. Baixa o caderno de prova, passa o olho na prova de português e pega a prova de redação, se tiver, para auditor. Vai lá e tenta executar do jeito que está. Estuda 1 hora, depois estuda 1 hora e executa do jeito que tiver. Porque o resultado que virá quando eu me sentar aqui e revisar e te chamar, é a coisa que você precisa começar a melhorar. E a partir disso você vai. Melhor do que isso, me contrata. Entendeu? Beleza? Abraço, boa noite para vocês. Deus abençoe vocês. Bom descanso para todos. Pode ser? Ok.